Hoje é domingo, 17 de maio. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos. A ideia é um pouco a gente complementar a conversa que a gente fez ontem, onde a gente situa onde é que a gente estava em termos de cenário econômico, em termos de preços de mercado no cenário internacional, aprofundando um pouco onde o Brasil se coloca dentro desse contexto e o que está acontecendo aqui internamente diferente do que a gente vê acontecer no resto do mundo, principalmente nas economias desenvolvidas. Tá? Acho que em termos de ciclo de contágio do Covid-19, as Américas e o Brasil especificamente, ele entrou na terceira fase do ciclo. Né? A primeira fase foi na Ásia, a segunda fase foi na Europa, terceira fase nas Américas, com o Brasil sendo um dos últimos países a ser afetado pelo ciclo. Né? A gente conversou ontem, a gente mostrou que a Ásia, principalmente China, já começa a sair, né, da crise, né? A gente já começa a ver uma retomada da atividade econômica. A Europa acabou de passar aí nos últimos 5 a 10 dias pelo auge da crise, então a gente começa a ver o começo da reabertura em vários países e várias regiões, e nas Américas, principalmente Estados Unidos, Brasil, América Latina em geral, a gente ainda está chegando no pico. Né? Como tanto os Estados Unidos quanto o Brasil têm dimensões continentais, esses picos eles vão ser diferentes. Né? Cada país, cada região, cada estado, ele vai ter um pico num momento diferente, ele tem uma infraestrutura específica daquele estado, daquela região. Então, esses picos eles vão ser em momentos diferentes, e acho que vai ser importante também que as medidas que sejam tomadas em cada um desses estados e regiões, elas sejam feitas para as especificidades de cada um deles. Então, o Brasil, de fato, ainda não parece ter chegado ao seu pico. O Brasil como país, a gente já vê alguns sinais que o pico já possa ter sido atingido em algumas regiões. Né? Acho que talvez o caso que parece mais claro nos números oficiais é o caso lá de Manaus. Né? Manaus foi um dos primeiras cidades a serem afetadas. Teve uma situação gravíssima e a gente vê o número de óbitos caindo vertiginosamente ao longo dos últimos dias. É bem provável que até o final deste mês, até final de maio, começo de junho, a gente comece a ver movimentos parecidos em outros estados e outras regiões do país, né? Principalmente São Paulo, parece que a capital já começa a ver um ponto de inflexão, mas por outro lado a gente vê ainda uma curva ascendente no interior, né? Ou seja, o contágio parece estar saindo da capital indo para o interior. O Rio começa a dar sinais um pouco mais positivos, principalmente na capital também. Então, a gente ainda está numa fase crítica, de fato. Os números são muito ruins, são muito tenebrosos, são socialmente dramáticos. De fato, notícias de jornal, televisão e etc. devem continuar ruins nos próximos dias, mas é bastante provável que, conforme a gente caminhe para o final do mês de maio, começo do mês de junho, a gente tem uma diminuição do número de contaminados, de infectados, e a gente tenha o começo de uma menor número de fatalidades e de letalidades ao longo do mês de junho. Tá? Isso é onde a gente se encontra em termos de ciclo do contágio do coronavírus, do Covid-19. Em termos econômicos, a gente continua no auge da crise. Né, os principais centros econômicos do país continuam em quarentena. A gente teve algumas cidades e algumas regiões adotando o lockdown mais duro por alguns dias ou algumas poucas semanas. Pode ser que outras cidades, outras regiões precisem adotar um lockdown mais duro, mas o que a gente está vendo é que ainda temos uma quarentena em grande parte do país e principalmente dos principais centros econômicos do país, e isso de fato tem afetado o crescimento. Então, os dados que a gente está recebendo ao longo desse mês de maio, que a gente viu ao longo do mês de abril, que foram números de março e são números de abril, né? Foram números de abril, são dados muito ruins de vendas no varejo, produção industrial, desemprego. Tem alguns números de Big Data que algumas
algumas empresas privadas, né, como a GetNet, a Cielo, tem divulgado aí com uma consistência maior, mostram de fato uma queda brutal da ordem de 15% a 25%, 30% do crescimento, sendo que alguns setores têm números ainda piores do que esse. Então, de fato, a gente ainda está no auge da crise econômica e a gente ainda não tem visibilidade de quando vamos sair dessa crise, né? Diferente do que a gente falou ontem, que a gente comentou no podcast, na conversa de ontem sobre China, diferente do que a gente está começando a ver na Europa, a gente ainda não tem uma visibilidade de como vai ser a reabertura do Brasil. Infelizmente, a gente ainda está numa situação muito atrás de outros países em termos de testagem, em termos de estruturação de uma infraestrutura para quando nós reabrirmos, a gente eventualmente, se houver uma segunda onda de contágio, o país estar mais preparado para isso. Então, infelizmente, a gente ainda está muito atrás disso. Isso é uma preocupação. Isso acaba gerando uma preocupação econômica para o futuro e pode ser um problema, pode causar um problema econômico para o país. Em termos políticos, a gente também está numa situação de relativa fragilidade / incerteza, né? Acho que o sistema da República Federativa do Brasil, onde você tem 3 poderes, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, apesar de todas as críticas, e de novo, o intuito aqui não é defender este ou aquele lado, este ou aquele poder, ou este ou aquele grupo político ou vertente política, a gente tentar fazer uma análise racional da situação. Nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário, e isso, na média, nos últimos anos, nas últimas décadas, sempre funcionou no país. Sempre que algum poder tentou tomar uma atitude que parecia estar saindo do que a Constituição permitia, o outro poder ia lá e fazia algum tipo de intervenção para que o Brasil voltasse aos eixos, né? Isso sempre funcionou, isso é uma coisa positiva de nós termos 3 poderes. Isso já aconteceu em alguns processos de impeachment que o Brasil já passou, isso já aconteceu em outros momentos do país. O que a gente está vendo acontecer agora é que o Brasil, de fato, num momento de grande incerteza, de grandes dificuldades e de enormes obstáculos, a gente precisava de alguma harmonia entre o poder executivo, legislativo e judiciário. A gente precisava de harmonia, de agilidade e de medidas consistentes para o Brasil sair da crise. Infelizmente, a gente vê que existe um certo atrito entre esses 3 poderes e, de novo, não queremos dizer aqui que este ou aquele está certo. A gente só quer colocar que existe algum atrito, existem muitos ruídos, e isso, à luz do investidor estrangeiro, isso acaba não sendo positivo para a atração de capital e para os investimentos no país, principalmente para os investimentos de médio e longo prazo, né? Não só os investimentos especulativos de curto prazo. Então a gente está passando por um momento em que existem ruídos entre esses poderes, né? A gente não vê uma harmonia para colocar o Brasil num trilho de prosperidade. A gente tem um país politicamente muito dividido, e de novo, não pegando aqui esse lado ou aquele, mas o Brasil está muito polarizado. E isso gera, infelizmente, mais ruídos e muitas vezes dificuldades para que o Brasil avance, né? Então, de fato, tudo isso que a gente está vendo em termos políticos acaba prejudicando que as medidas corretas sejam tomadas de curto, médio e longo prazo para que o Brasil trilhe um caminho de prosperidade. Então, dando um passo atrás, o Brasil ele vinha num processo de reformas econômicas estruturais, desde o impeachment da presidente Dilma no seu segundo mandato. Só que nossos fundamentos ainda eram fragilizados, né? A gente vinha num processo de melhora com as reformas econômicas, mas os fundamentos eles ainda não eram de todo sólidos. A gente via uma capacidade do Brasil entrar num ciclo virtuoso de crescimento, né? Crescimento ali de 2,5%, 3%, que é um crescimento que não é muito robusto, mas é saudável, num ambiente onde os juros pareciam que poderia ficar muito mais baixos por mais tempo, com as reformas caminhando, mesmo que vagarosamente, no Congresso. A crise ceifou
esse processo. Tudo que está sendo feito no curto prazo de estímulos econômicos e fiscais tinha que ser feito, precisava ser feito, era essencial e fundamental para que o Brasil não entre no caos econômico e social, e talvez a gente precise gastar ainda mais no curto prazo, principalmente para fazer com que esse dinheiro chegue na ponta final, no trabalhador, na sociedade, né, naqueles que ficaram desempregados, naquele pequeno e médio empresário que está com dificuldades econômicas. Isso precisa ser feito e talvez mais medidas vão precisar ser adotadas. O que o investidor pede, na verdade, é que a gente tenha alguma visibilidade que no longo prazo, uma vez passada a crise, que essa crise possa durar 6 meses ou um ano e meio, mas daqui a 2, 3, 4 anos, que a gente tenha alguma visibilidade de que as reformas voltarão a acontecer. E o que a gente vê com esses ruídos entre os poderes e com essa polarização política é que a gente não tem a certeza, os investidores não têm a certeza que daqui a 2, 3, 4 anos, quem estiver sentado lá na cadeira do Ministério da Economia, na cadeira do presidente, estará comprometido com essas reformas para que o país entre de volta numa trilha de recuperação econômica e de reformas estruturais. Então, essa incerteza que deixa os fundamentos do Brasil mais fragilizados e que torna o ambiente muito mais negativo. E não é à toa que a gente está vendo que a Bolsa Brasileira em dólares talvez seja a pior desempenho das bolsas globais. A nossa moeda tem a maior depreciação aí de todos os nossos pares de países emergentes. A nossa curva de juros está no momento de maior inclinação positiva que a gente já viu, a despeito da nossa taxa Selic, da taxa básica da economia, está no seu piso histórico a 3%, com o Banco Central já sinalizando que essa taxa Selic possa ir para próximo de 2,25 nos próximos meses. Então, o cenário internacional, como a gente já conversou aqui ontem, como a gente vem falando nas últimas semanas, é um cenário ainda desafiador. Por mais que no longo prazo a gente acredite que uma vacina vai ser encontrada, um protocolo de tratamento vai ser encontrado, a gente ainda vai ter que, entre aspas, aqui lamber as feridas dessa crise por muitos meses, talvez por muitos anos. E o Brasil, no momento que ele precisa de harmonia entre os poderes, entre os partidos políticos, entre os políticos e a sociedade, a gente vê uma situação de uma polarização muito grande que, de fato, impede, né, ou dificulta a atração de capitais e dificulta a visibilidade de médio e longo prazo. Obviamente que se em algum momento a gente conseguir equalizar, endereçar essa situação, a gente pode voltar para uma rota de prosperidade no país. Então, acho que a mesma mensagem que a gente passou ontem, que a gente passou nas últimas 2, 3 semanas, é uma mensagem de cautela. De novo, não queremos entrar aqui em teorias mais conspiratórias do caminho que o Brasil está seguindo, às vezes a gente ouve de golpe militar, às vezes a gente ouve de o Brasil virar uma nova Argentina. A gente ainda não acha que é motivo para isso, a gente ainda acha que o nosso 3 poderes eles ainda funcionam, né? A República Federativa do Brasil ainda funciona, então deveria impedir que cenários catastróficos como esses possam acontecer. Então a gente ainda não acredita nesse tipo de cenário, mas a gente também precisa entender que a situação não é uma situação simples, não é uma situação que a gente vai conseguir sair de uma maneira rápida e de uma maneira robusta e saudável. A gente precisa resolver muitos problemas, superar muitos obstáculos para conseguirmos sair dessa situação. Então a mensagem de cautela, né, aqui ainda é válida também, né? A gente vê com bastante otimismo as declarações do ministro da Economia, que é o Paulo Guedes. Inclusive tem um vídeo que rolou aí nas mídias sociais, nos WhatsApps, de uma entrevista que ele concedeu, foi na sexta-feira, se eu não me engano, e de fato ele continua mostrando um comprometimento gigantesco com o projeto do país, com o projeto econômico do país. Isso deveria ajudar a trazer algum conforto para os investidores, né? Você gostando ou não do Paulo Guedes, gostando ou não do governo Bolsonaro, o Paulo Guedes, pro mercado financeiro, pros investidores, ele continua sendo um pilar de sustentação, né? Se a gente perder esse pilar, aí de fato o mercado pode começar a querer precificar cenários mais catastróficos do país, o que não é o caso ainda.
Então, acho que a mensagem é uma mensagem de cautela. O que a gente falou ontem também vale para o Brasil. A gente deve manter, os ativos locais devem se manter em algumas bandas relativamente largas, com alguma volatilidade, mas ainda sem tendência muito definida, tá? O único mercado que parece estar em tendência é o mercado de câmbio, né? O dólar continua seu processo de alta, é um movimento global de alta do dólar. A gente tem o menor diferencial de juros da história, né, em comparação com os Estados Unidos, com o dólar americano, e a gente tem todas as incertezas e fragilidades dos nossos fundamentos. Então, de fato, esse movimento de alta do dólar ele deve continuar no curto prazo até a gente encontrar qual vai ser esse novo patamar de equilíbrio, tá? O Ibovespa continua ali nos seus 75 mil pontos, com 82 mil pontos, ele não está saindo muito desse patamar. E a curva de juros a gente continua vendo aquele movimento de steepening, né, de inclinação positiva, onde a taxa curta está muito bem ancorada pela queda da taxa Selic, mas a taxa longa continua muito alta pela piora dos fundamentos econômicos, pelos ruídos políticos e pelos obstáculos do cenário local e internacional. Então a gente vê juros curtos aí perto de 2%, 2,5%, mas taxas longas mais para perto ou acima de 10%, né? Então, isso mostra uma cautela grande por parte dos investidores de que essa taxa Selic muito baixa talvez não seja sustentável no médio e longo prazo, tá? E a gente, depois de termos visto alguma acomodação do mercado de crédito privado no final de abril, começo de maio, a gente viu o mercado se estabilizar num certo patamar, mas também não estamos vendo uma nova rodada de fechamento de taxa desses ativos. A gente começou a ver um movimento de novo no mercado primário, de novas emissões, ainda muito incipiente, mas acredita-se que as boas empresas vão ter capacidade de acessar o mercado de capitais conforme o tempo for passando e a situação for se estabilizando, tá? Mas acho que era um pouco isso, tá? Resumidamente, um cenário ainda bastante desafiador. A situação do Brasil é um pouco pior, para não dizer talvez um tanto pior do que o resto do mundo. A gente precisa resolver esses nossos problemas internos, equacionar esses problemas internos para que a gente entre de novo numa rota de recuperação e de prosperidade. Infelizmente, a gente não tem visto isso nas últimas semanas. A gente continua vendo muitos problemas políticos, muita divisão, muita desorganização e muitos ruídos entre os poderes e entre os partidos, entre as vertentes políticas no país. Então, é um cenário de cautela, um cenário onde a gente ainda também não vê aí uma tendência de queda estrutural da Bolsa, até porque tudo tem preço, a gente já falou aqui, né? A Bolsa em dólar está ficando excessivamente barata. E para tudo tem preço, né? Mesmo em cenários catastróficos, você pode ter alta de alguns ativos porque o preço ficou muito descontado, mesmo para um cenário catastrófico. Então, a gente vai precisar acessar aqui dia a dia, semana a semana, mês a mês, o que está no preço dos ativos vis-à-vis o que está acontecendo de cenário corrente e cenário prospectivo. Então, a mensagem era essa. Vou ficar muito feliz aqui nas próximas semanas de poder trazer notícias mais positivas, né? Obviamente que como cidadão, como investidor, eu quero o melhor pelo Brasil, mas como economista, como investidor, a gente precisa ter uma análise fria da situação e análise fria, essa análise de cautela. Então, continuamos mantendo um caixa um pouco maior nas carteiras, né, para que a gente tenha poder de alocação se o mercado tiver um desconto maior em níveis de preços. A gente continua gostando do mercado de renda variável estruturalmente, mas alocando em gestores que conseguem e sabem navegar um cenário mais desafiador, né? E o Brasil é um berço fértil desses gestores, tá? O mesmo vale para o mercado de crédito privado, tá? Investindo nos fundos que tenham passivo e ativos alinhados, em gestores que consigam e saibam navegar esse ambiente, tá? E o mercado de câmbio, o mercado que a gente acha que é um mercado altista no curto prazo, e no longo prazo a gente vai precisar entender qual vai ser esse novo patamar de equilíbrio, né? Esse novo patamar é 5,5, é 6, é 4,80, é 4, mas a gente de fato parece ter mudado de patamar na questão do câmbio.
E a gente não pode descartar que a gente bata níveis mais altos de 6, 6,5, 7. Isso não está descartado, tá? A gente não pode descartar esse tipo de cenário. Mas era isso, a gente espera que esteja ajudando vocês. A gente quis fazer esse bate-papo aqui um pouco mais longo, um pouco mais profundo de Brasil, porque de fato a gente tem visto, às vezes, até os mercados no Brasil se descolarem um pouco do que está acontecendo no resto do mundo, e era importante a gente poder colocar a nossa visão em relação a isso. Então, de novo, resumidamente, cenário é um cenário ainda de cautela, né? Vamos deixar os cenários de pânico, teorias da conspiração de lado, mas também não vamos querer ficar aqui excessivamente otimista de que nos preços de hoje a gente possa investir em qualquer classe de ativo, em qualquer fundo, em qualquer gestor, que no médio e longo prazo eles vão rentabilizar. Então a cautela continua sendo o nome do jogo. Obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês e tenham uma boa semana.